Oh, vamos, vamos, chapê. Vamos, vamos, chapê. Vamos, vamos, chapê. Oh, oh, vamos, vamos, chapê. Vamos, vamos, chapê. Vamos, vamos, chapê. Oh. Luto. Período necessário dedicado a homenagear quem se foi, procurar aprender a conviver com a perda e entender o porquê. Jamais pode ser confundido com eternizar a dor, negar o inevitável e atrapalhar o ciclo da vida. Gente querida do Terror Nadna, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? O ano foi 2016. Parecia, no futebol, um ano igual a qualquer outro. Quando, de repente, ficamos todos prostrados diante da tragédia da Chapecoense. O clube catarinense vivia a melhor fase da sua história, quando embarcou para disputar na Colômbia a decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Só que o jogo nunca aconteceu. E o Atlético mostrou a sua grandeza, que já é reconhecida dentro das quatro linhas, mas que é tão grande ou maior fora do campo de jogo. Diante do ocorrido, não quis saber de outra partida, não quis saber de dividir título, não. Simplesmente abriu mão e disse: a Chape é a campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Foi triste, foi muito triste. O maior acidente aéreo da história do futebol brasileiro e um dos maiores do mundo. E o pior, investigações levaram à dúvida, não vou entrar no mérito, não vou dizer que foi, não vou julgar, vou apenas citar. Teoricamente, não foi um acidente, mas foi um desleixo. Foi algo inconcebível, vindo da companhia aérea responsável pelo voo charter, pela aeronave alugada. Se preocupando com trocados dentro do contexto, o piloto, também sócio da empresa, optou em não fazer uma aterrissagem técnica para completar o tanque, pois achava que o combustível daria para chegar. O achar, uma questão tão importante, é um verbo totalmente descartado. Não deu. Faltaram alguns litros, alguns trocados, um cheirinho de combustível. Mas a máquina tem seus limites. E a pane seca se incumbiu de não deixar que a Chapecoense aterrissasse para fazer o maior jogo da sua história. Fomos todos pegos de surpresa. Foi um choque. O time chapecoense, a cidade de Chapecó, o clube chapecoense, eram conhecidos, digamos assim, nacionalmente. Aos poucos estava ganhando um nome na América do Sul. Mas fora isso, e não existia no contexto do futebol mundial. E de repente cada recanto do planeta falava sobre o ocorrido. Meu Deus, foi triste.
A gente vê da relação dos nomes dos jogadores, muitos conhecidos, muitos com passagens em outros clubes, outros iniciando carreira. Não vou citar o nome de nenhum, que não é o caso aqui. E no fundo a gente sabia que estava falando de crianças. Crianças lutando para crescer, se manter no presente e construir um futuro. E lógico que junto com essas crianças lá estavam profissionais da imprensa, diretores, pessoas já de maioridade, já de uma estrada no futebol, mas igualmente vítimas. Vítimas de um ato impensado, de um desígnio de Deus, de uma ordem do destino, do sobrenatural, sei lá. Mas era consenso. Uma tragédia gigantesca que não deveria ter acontecido. Não vou chegar a tanto. Mas que poderia ter evitado. Aí é uma hipótese aceitável, no mínimo aceitável. Mas aconteceu. Chapecoense manchete no mundo, não pelas razões que esperava. A tragédia sendo transmitida ao vivo e em cores para centenas de países, principalmente com a chegada da delegação para ser homenageada com lágrimas, com dor, na Arena Condá, o palco que estavam construindo uma história tão linda. A Chape, claro, a estrutura abalou, jamais foi a mesma, voltou para a segunda divisão e agora está novamente na elite. É um clube de raça, é um povo que abraça o seu clube. Chapecó é uma cidade digna de aplausos, que deve ser imitada por muitas. Muitas cidades de porte médio, fortes economicamente, cidades polos regionais, como é o caso dessa maravilhosa cidade do oeste catarinense, mas que abandonam os seus clubes. Se o povo se unisse, quantas chapecoenses poderíamos ter no futebol brasileiro? Mas foi triste. Foi triste, aí criaram aquele momento de homenagem, de cantar o sofrimento, de externar a dor. Minuto 71, uma parada para cantar no primeiro tempo, outra no segundo. Vou dar certeza. Se você tiver curiosidade, vá ler a respeito e saberá que em determinado momento, ou em determinados momentos, a torcida começa a cantar, homenageando e relembrando os seus heróis vítimas de uma fatalidade. E é aí que eu quero conversar com todos. Eu sei que é polêmico, eu posso estar me colocando numa reta de antipatia, ser mal interpretado, mas eu vou correr o risco, porque é algo que eu tenho comigo. E aceito 100% aqueles que discordarem. Inclusive, se alguém quiser colocar aqui no comentário o que pensa, por favor, fique à vontade, mesmo que os comentários sejam desagradáveis para mim. Mas eu tenho dois canais. Eu tenho o Sofá de Pobre e o Terror Nadina. Eu não sei em que canal você está assistindo esse vídeo, porque eu fiz questão de comentar nos dois, porque são assuntos pertinentes aos dois canais. O Sofá de Pobre é aquele canal polêmico, que fala de futebol, que fala de política, que não fica em cima do muro e por essa razão é xingado, é perseguido, é bloqueado, é desmonetizado, patina e não vai para frente. Mas se é o preço que ele tem que pagar,
por ser transparente e não ficar em cima do muro, então, sem problema. Já o Terror Nadina é o canal do sobrenatural. Mas não o sobrenatural que mostra o terror como algo assustador e acabou. Simples assim. Falou o terror, são monstros, são crimes, são situações absurdas, a presença de forças das trevas. O Terror Nadina foge dessa linha, embora respeite que a nossa forma de ver é que o sobrenatural é apenas um universo que nós não conhecemos. E também é um campo de aprendizado interminável. Ele vai ajudar na nossa evolução. E evoluir é o grande porquê de estarmos aqui nesse plano. Então devemos sim procurar buscar conhecer vários universos que estão ainda acima da nossa compreensão, mas com cautela, com estudo, tomando cuidado para ver onde pisa. É uma área movediça, perigosa, e principalmente com muito respeito. E é esse respeito, lembrando esse aprendizado que eu acredito que consegui depois de andar muito por áreas desconhecidas, são essas as razões que me levaram a fazer esse vídeo. Eu estava assistindo Grêmio Chapecoense na Arena Condá quando começou a homenagem. E eu acho que a dor da perda é algo que palavras não conseguem minimamente definirem o que sente aqueles que estão dentro. É triste. Eu perdi meu pai. Eu sei o quanto dói. Meu pai que era o meu chão, era tudo na minha vida. Um homem próximo dos 90 anos, e eu via nele o alicerce para continuar. Meu pai foi um exemplo para mim. Meu pai me honrou com o nome dele. Então o que eu senti quando ele partiu, pode ser egoísmo, pode ser fraqueza, é algo que só entende quem já passou por isso. Foi triste. Foi triste, e eu entendi que nessa hora a gente tem que chorar, tem que extravasar, tem que sofrer tudo que tem que ser sofrido. Porque essa história de tentar se convencer, é normal, faz parte da vida, nós temos... é uma teoria muito bonita. Mas nós não temos que nos convencer disso. Nós temos que aceitar. E o único caminho para essa aceitação é o sofrer, é o sofrer, é o sofrer. Então enganam-se aqueles que chegam com palavras bonitas, de consolo, de conforto, que irão conseguir amenizar. Não, eles podem demonstrar boa intenção, carinho, um afago. Mas nesse momento não tem palavras. Acredito que o certo seria dizer: é duro, só você sabe o que está sentindo. Sofra, sofra tudo que tem direito. Porque não adianta, a vida pronta. E a gente não está preparado para as voltas que a vida dá. Para mim, depois de tudo que eu passei nessa vida, depois de tudo que aprendi, e tendo a certeza que sei muito pouco, a minha tábua de salvação veio de 3 palavras que para mim são o meu guia, ou os meus guias, ou as minhas guias. Humildade, resignação e perseverança. É o continuar. É o não ficar fazendo perguntas. E por que eu? Por que não você? Não. Como eu vou viver sem... Vai viver. Vai ser doído, mas vai. Porque a dor caleja a alma. Ou caleja. Eu não sei, eu não estou lendo nada. Eu estou tentando ser o mais natural possível. Então, minha gente, voltemos à chape.
Foi triste? Foi. Foi duro? Foi. Mas o luto, no meu entender, como tudo na vida, tem o seu prazo de validade, onde dentro desse prazo ele faz sentido, que é homenagear quem partiu. Vencido esse prazo, nós estaremos com uma atitude que pode prejudicar os que não estão mais entre nós, mas não conseguem partir, porque são presos num limbo por causa do nosso sofrimento. Eles foram embora, mas levaram com eles o amor que sentiam por todos os seus entes queridos. Então essa dor pode impedir que eles alcancem a evolução. E ao mesmo tempo, chega um momento que o luto não homenageia mais quem partiu. Não mostra para eles o significado deles nas nossas vidas. Não. O luto fica alimentando a dor, a tragédia, a tristeza. Posso estar errado? Posso. Mas no meu entender, foi lindo. Foi lindo. Foi incrível. O jeito que a torcida da Chape encontrou para homenagear seus ídolos e entes queridos que partiram. Mas já se passaram 10 anos. E eu acho que agora é o momento de todos dizerem: vocês foram grandes. Vocês são amados, jamais serão esquecidos. Mas sigam o caminho da evolução. Saibam que essa emoção e essa saudade que nós sentimos aqui não é tristeza. É sim a gratidão de termos tido a bênção de conviver com vocês. Só que agora nós vamos virar a página. Porque a vida é cíclica, ela continua. E as respostas estão no amanhã. E nós não a encontraremos, ou as encontraremos, se ficarmos sofrendo no hoje por um drama inimaginável, sofrido no dia de ontem. Claro, esses heróis que tiveram suas vidas ceifadas enquanto cumpriam a sua sagrada obrigação de exercer a profissão que abraçaram e representar com grandeza um clube, uma cidade, uma torcida, um povo, jamais deverão ser esquecidos. Homenagens devem continuar. Mas na minha forma de pensar, na semana, ano a ano, a data de 28 de novembro, o que faz a torcida hoje, em todas as partidas da Chape e na Condá, deverá acontecer com muito mais força, muito mais emoção, eternizando na história e mostrando às gerações futuras quem foram esses homens. Aí sim, assim os jovens torcedores que aos poucos estão chegando e não sentiram a dor da perda, irão continuar com a tradição para honrar uma geração de atletas que não veio para fazer parte da história, e sim para escrevê-la com brilhantismo. O dia 28 de novembro, transformado em feriado municipal, com a Chape jogando na Condá. Uma festa digna. A festa de aniversário. Não de uma tragédia. Não de uma tristeza a ser chorada eternamente. Mas da passagem gloriosa de seres humanos que deixaram esse plano para se tornarem lenda. Oh, vamos, Chape, vamos, Chape,
Vamos, vamos, chapéu. Oh, vamos, vamos, chapéu. Vamos, vamos, chapéu. Vamos, vamos, chapéu.